Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando mais um culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos, neste momento, agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando a honra de poder adentrar no seu lar neste momento. E convidamos a você que, neste instante, esteja compartilhando, você que está nos acompanhando através das redes sociais, esteja compartilhando aí o link com seu amigo, esteja convidando a participar conosco nesta manhã, nessa escola bíblica dominical. Queremos enviar a saudação a todos os nossos irmãos da terceira idade, sim, aqueles irmãos que por questões muitas vezes de doença, de limitações, não podem estar na escola bíblica dominical, mas não há problema algum, porque através da Rede Brasil, a escola bíblica dominical está chegando até você. Aos nossos irmãos também queremos enviar saudação, aqueles que estão trabalhando, aqueles que são plantonistas, aqueles que por algum motivo não podem também estar na escola dominical. Nosso muito obrigado por estar nos dando a honra de poder estar nos acompanhando nesta manhã. Neste momento nós queremos louvar ao Senhor e engrandecer por sua vida e pela vida de cada um da sua família. Nesse instante vamos orar ao Senhor e pedir uma bênção toda especial em favor de nosso culto nesta manhã. Se você puder, neste momento, curve a sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui para juntos te adorarmos na beleza de tua santidade e aprendermos a tua santa palavra, Senhor. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor dos teus filhos que estarão louvando o teu nome, ó Deus. A ministração da tua palavra que será realizada, esteja utilizando o teu filho para a glória e louvor do teu nome, para que vidas possam ser alcançadas e edificadas pelo poder da tua palavra. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós. Fica conosco. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais e convidamos nesse momento o evangelista irmão Josadark para louvar ao Senhor. Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nos orienta nosso pastor Nadir Jackson. Vamos adorar a Deus hoje com o hino 185 da nossa harpa cristã, Invocação e Louvor. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. Grande e glorioso sei, Pai de todo o poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar, mensagem que fala da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor nas orações. Espírito de paz, afasta Satanás, de plena graça traz aos corações. Ao grande teu Deus, louvem os anjos seus,
Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar com mais um hino. Este é o hino 354. Aleluia! Glória a Jesus. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 4, que tem como título A Estrutura da Bíblia, né? Este trimestre estamos estudando a lição que tem como tema geral Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus, tema geral do nosso trimestre, e hoje, em especial, estamos estudando a lição de número 4, que tem como título A Estrutura da Bíblia. O nosso textuário está em Lucas, capítulo 24, versículo 44, que diz: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. A verdade prática nos diz que a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. A leitura bíblica em classe da nossa lição nesta semana está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 24, versículos 44 e 49. Vamos fazer uma leitura nesta manhã. Se você puder, como comumente é realizado em todas as nossas congregações no momento da leitura da palavra, se você puder ficar de pé, tudo bem. Se não puder, não tem problema. É importante que você possa acompanhar esta leitura nesse instante. Lucas capítulo 24, versículos 44 ao 49, que é a leitura bíblica em classe nesta manhã. O texto nos diz o seguinte: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito,
e assim convinha que o Cristo padecesse e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Queridos irmãos, nesse momento vamos orar ao Senhor, agradecer a leitura da sua palavra e pedir que o seu Santo Espírito possa nos ajudar a aplicar esta palavra em nossos corações. Vamos nesse momento orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. Ó Deus, pelo teu Santo Espírito, nesse instante, Senhor, nos ajuda a aplicá-la em nosso coração, ó Pai. Nos dá da tua graça e do teu Santo Espírito nesta manhã. Continua falando conosco pela tua palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas e vamos convidar nesse momento o auxiliar irmão Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor, nessa manhã de domingo abençoado que Deus está nos concedendo. E meu querido irmãos, todo culto é composto por louvor, pela leitura da palavra de Deus e também sua exposição. Mas também a oferta é um ato de louvor, é um ato de adoração a Deus. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã, para falar justamente da importância do que é contribuir com a casa de Deus. Segundo o livro aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo número 7, diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, se você puder contribuir, contribua com amor, com prazer, com dedicação, sabendo que aquilo, essa oferta que está sendo feita de acordo com a natureza dela, vai servir justamente para a expansão do reino de Deus. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, ela disponibiliza alguns canais, entre eles o site da igreja que está aparecendo agora aí na sua tela, iadpeplay.org.br. Quando você abrir o site e acessar ele, vai ter algumas opções. E em cima você vai ver aquele botãozinho, quero contribuir. Você clica nele e vai aparecer outra tela. Aí você pode fazer uma contribuição. Você pode fazer você pode dar seu dízimo, você pode dar sua oferta, você pode fazer uma contribuição para a missão, para o programa da própria Rede Brasil de Comunicações. Então está aí justamente na sua tela. Também tem outros canais, feito o PayPal, também temos o PagSeguro e temos algumas contas bancárias que está aparecendo aí para você. Caixa Econômica Federal, conta do Bradesco, a conta do Banco do Brasil, mas é bom lembrar que todo o depósito tem que ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e logo abaixo você vê justamente o CNPJ da igreja. Outra facilidade também é justamente o Pix, que aparece aí na sua tela. E a chave do Pix qual é? É justamente o CNPJ da igreja que aparece logo embaixo, 10.632.404.1000 ao contrário e o dígito 51. Então, querido irmão em Cristo Jesus, esses são, na verdade, alguns canais que a igreja disponibilizou para você que quer ofertar, fazer um ato de adoração. Me lembre de uma coisa, adorar também inclui as ofertas. E a oferta também é um ato de adoração. Eu quero convidar você, nesse momento, para nós fazermos uma oração, mas uma oração de agradecimento pelas bênçãos que Deus tem nos dado. E também orar por você, meu querido irmão em Cristo Jesus,
Você que está desempregado e precisa de uma porta de trabalho, Deus, Jeová dos Exércitos, ainda é o mesmo, Ele abre porta onde não tem porta e pega a porta pequena e transforma justamente numa porta grande. Vamos orar ao Senhor? Ore agradecendo por esses que vão ofertar, agradecendo pelas bênçãos recebidas. Ore também, apresente sua causa diante do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar todos juntos? Nesse momento quero lhe convidar. E ao meu lado está aparecendo justamente as contas aí da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Oremos ao Senhor nesse momento. Oremos a Deus. Pai eterno, Rei da Glória, estamos aqui diante de Ti, meu Senhor, Te agradecendo, Te louvando, Te exaltando pelo dom da vida, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade da salvação, por sentir a Tua santa presença. E queremos Te pedir por esses Teus servos, que nesse momento estão fazendo uso desses canais que a igreja tem criado e estão contribuindo com a obra de Deus. Abençoa o pão dos Teus filhos. E aquele Senhor da Glória que está precisando de uma porta de trabalho, abre uma porta de trabalho, ajuda Teus filhos, aumenta o pão de cada um. É isso que nós Te pedimos, nós Te rogamos crendo, porque Tu és o dono de tudo, de todas as coisas. Pai eterno, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora louvar o Senhor e o nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva, convida justamente o evangelista para louvar o Senhor conosco nessa manhã. Amém, glória a Deus. Vamos adorar a Deus enquanto você está aí também adorando com sua oferta e com seu dízimo. É um hino muito interessante, o 603, que chama-se Método de Deus. É um corinho que tem uma frase e repete a mesma frase, tá bom? No final. É bom falar com alguém de Cristo, é bom falar com alguém de Cristo. Vai hoje, traze alguém a Cristo, sim, vai e traze alguém a Cristo. Vai hoje orar por alguém a Cristo, sim, vai orar por alguém a Cristo. Alguém assim salvarás por Cristo, e grande gozo terás em Cristo. Oh, glória! Queridos irmãos, vamos neste momento para a exposição da palavra do Senhor. Como já anunciamos, esta semana estamos estudando a lição de número 4, que tem como título A Estrutura da Bíblia. E esta semana estaremos estudando a divisão da Bíblia, como a Bíblia foi organizada, porque nós temos 66 livros. E toda essa estrutura, toda esta lição, ela é de suma importância para que compreendamos de maneira específica, de maneira mais abrangente, como entender de um modo geral este livro sagrado, que é a revelação de Deus, é a palavra viva de Deus para nossas vidas. E nesta manhã nós queremos, e tem sido escalado pelo pastor da igreja, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Mas antes disso, convidamos você a deixar sua Bíblia de lado, pegar sua revista, colocar também aí juntinho, pegar um caderno, uma canetinha e um lápis para anotar as informações, porque estamos numa escola
bíblica dominical. E como escola, se tem conteúdo, se tem currículo, se tem exposição, ela é bíblica porque ela está centralizada ou centrada na Escritura, e dominical porque está no domingo. Então é importante que você possa ter aí o seu caderninho de anotação, sua revista, se não pode acompanhar pela tela que estaremos apresentando, né, cada tópico da lição, e você possa aí estar anotando e se edificando para a glória do Senhor. Professor Jonas. Querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez, queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor e dizer a você da alegria e da satisfação e nessa manhã de domingo estarmos aqui na casa de Deus para aprender mais um pouco acerca da sua santa, rica e gloriosa palavra. E no dia de hoje, a lição para hoje, como já foi apresentada pelo pastor Nadir Jackson, é justamente a lição de número 4 que está aparecendo justamente aí na sua tela, que tem esse título, que se chama A Estrutura da Bíblia, que aparece justamente aí para você. Estrutura da Bíblia. E queremos ir inicialmente para a introdução dessa lição, para a introdução dela, mas antes de apresentar, deixa eu dizer uma coisa a você que é de suma importância. Se você tiver com a lição da Escola Dominical, abre a tua lição da Escola Dominical. Eu não estou sem lição, não tem problema. Abra a Bíblia, a Palavra de Deus, mas nos acompanhe. Se quiser pegar um caderno para fazer as anotações, anote tudo aquilo que foi exposto pela santa, rica e gloriosa Palavra de Deus. O tema dessa manhã é um tema muito sugestivo. Nós vamos falar de estrutura bíblica. Aí eu quero justamente a sua atenção, porque é uma lição que tem alguns termos técnicos, mas nós iremos elucidar todos eles aqui nessa manhã. Então, querido irmão em Cristo Jesus, se prepara, pega uma caneta, vamos justamente estudar, vamos entender. Somente antes da gente ler a introdução, só para despertar sua curiosidade. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela não foi escrita originalmente em língua portuguesa, como você já sabe. Se você acompanha os programas da Escola Bíblica Dominical aqui na Rede Brasil, você já viu que as lições anteriores já falaram sobre isso. Foi escrito justamente na língua grega e na língua hebraica. Foi escrito em hebraico no Antigo Testamento, com algumas porções na língua aramaica. E no Novo Testamento, escrito exclusivamente em língua grega, que é justamente o grego koiné. Tanto o hebraico antigo quanto o koiné antigo, essas línguas não são mais faladas. E é bem interessante a gente observar uma coisa: os textos, quando foram escritos, eles não tinham a divisão que nós temos hoje. Hoje nós temos a divisão por capítulo, a divisão por versículo. E detalhe, nem na época os textos originais, né, que nós chamamos de autógrafo, que a lição passada nós falamos aqui que autógrafos, na verdade, são os textos que saíram da mão dos profetas, da mão dos seus escritores, da mão do apóstolo São Paulo, por exemplo, dos escritores bíblicos, chama-se autógrafos, que é justamente o escrito original. E no escrito original, como nós não temos, mas temos cópias fidedignas, né? Nós temos cópias da cópia, que garantem a integridade da inerrância e da infalibilidade da Bíblia Sagrada. Curioso disso tudo é que os textos, quando foram escritos, eles não tinham ponto, eles não tinham vírgula, os sinais que nós utilizamos hoje, né? Nós utilizamos, na hora da escrita, a gente usa ponto, a gente usa vírgula, a gente usa ponto e vírgula, nós usamos travessões. E na época que eles foram escritos, eles não tinham essas marcações por vírgula como nós temos hoje. E nem também existia a distribuição ou a disposição do texto em parágrafos, como nós também utilizamos hoje. Por que isso não existia? Simples, estamos falando de um texto que foi escrito há quase 4.000 anos atrás. Claro, somando justamente Antigo e Novo Testamento, numa cultura totalmente diferente da nossa. Aí já dá para você observar, meu querido irmão em Cristo Jesus, como foi difícil fazer tradução das Escrituras, transpor
aquilo que está lá no original e trazer em língua portuguesa ou para outras línguas, para que a mensagem chegue de maneira pura e simples. Está observando? Você prestou atenção como era lá no passado, como nós temos agora, e essa disposição, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e assim sucessivamente, foi sempre assim? Então são essas e algumas perguntas que nós tentaremos responder aqui nessa manhã. E lembre de uma coisa, toda essa organização é para facilitar o quê? O ato mais importante que um crente pode fazer em relação às Escrituras Sagradas, ler e amar as Escrituras Sagradas. Esses recursos, capítulos, versículos, a distribuição em parágrafo, essa organização que nós temos hoje, são recursos que foram criados para facilitar a leitura, para facilitar a compreensão, para facilitar a localização dos versículos na palavra de Deus, para que fique prático, principalmente a leitura, porque dessa lição da estrutura da Bíblia, nós vamos falar no transcorrer da lição, o mais importante é, querido irmão em Cristo Jesus, leia a Bíblia, ame a palavra de Deus, se deixe absolver. Essa fala, numa fala original minha, eu vou fazer menção aqui do saudoso pastor Antônio Gilberto, que uma vez disse assim: se deixe absorver pelo texto bíblico, pela santa e gloriosa palavra de Deus. Então, vamos lá para a introdução da nossa lição? Acompanha conosco aí na tela. A introdução diz o seguinte: a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximadamente de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e formam um cânon bíblico. Nesta lição, veremos como a Bíblia está organizada, a classificação dos seus livros, a canonicidade e as particularidades justamente do Antigo Testamento. Vamos logo para o tópico 1, que depois a gente junta a nossa fala, para fazer um comentário só. Como a Bíblia está organizada. Vamos ler somente algumas sentenças do tópico 1 da lição, para você nos entender. Definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego bíblo significa, na verdade, livros, e tem como conotação de qualidade justamente sagrada. Se você for acompanhando aí na tela, você vai encontrar que depois da palavrinha Bíblia, que está aí, entre aspas, você vai encontrar por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego da Bíblia, ou na verdade os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. Volta aqui para mim. Observe que na introdução da lição foi falado do grego e falado da língua hebraica. Nós já mostramos aqui a você, como introdução, que o grego antigo e o hebraico antigo, eles não são mais falados. E mostramos também a você uma coisa bem interessante, que aqueles textos não tinham marcação como nós temos hoje, ou melhor, ponto, vírgula, travessão e assim sucessivamente. Mas o curioso é que o autor da lição, ele apresenta também que a Bíblia teve aproximadamente cerca de 40 homens, ou melhor, homens que foram utilizados por Deus, inspirados pelo Senhor, para escrever justamente o texto bíblico. Nós temos homens feito Moisés, legislador, conhecedor de toda a ciência do Egito, mas também nós temos Isaías, um homem extremamente hábil na hora da escrita, mas interessante que Amós é um boiadeiro, um plantador, na verdade, de sincômoro. A gente tem um apóstolo Paulo, um homem considerado o maior teólogo que esse mundo já viu e, na verdade, extremamente inteligente e hábil na hora da escrita, mas ao lado dele também tem justamente quem? Nós temos justamente o apóstolo Pedro, pescador mais simples. Observe, meu querido irmão em Cristo Jesus, que esses 40 homens que foram utilizados por Deus foram homens das mais diversas origens. Interessante, dos mais diversos graus de cultura. É por isso que a Bíblia Sagrada tem particularidades, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por isso que na introdução ele diz de maneira muito clara, existem particularidades no Novo Testamento. Por quê? A inspiração que veio sobre os homens de Deus não anulou, na verdade, a sua capacidade intelectual. De jeito nenhum, nem as suas características pessoais e acima de tudo, o seu estilo de escrita. Então, é o primeiro ponto a gente deixar isso aqui bem claro. Segundo, há a palavra Bíblia.
É curioso que tem pessoas que chegam e dizem assim, mas irmão, na Bíblia não tem a palavra Bíblia. O que é que nós encontramos? Escritura sagrada, palavra de Deus, palavra do Senhor. Esses são os termos internos, biblicamente falando, para se referir ao conjunto de 66 livros que nós temos hoje. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, mas o nome Bíblia, como você viu aí, ela tem origem justamente num vocábulo grego, que significa livro. E foi justamente por volta do ano 150 depois de Cristo que os primeiros cristãos passaram a denominar esse conjunto de livros, 66, batendo muito nessa tecla para mostrar a você que são 66 livros inspirados. O cânon sagrado, a régua, a medida, o padrão, limitou-se justamente nisso. A inspiração, é bom deixar claro, divina, ficou limitada justamente a 66 livros, como iremos apresentar alguns textos bíblicos aqui. Então, meu querido irmão, já por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a chamar esse conjunto de Bíblia. E a palavra Bíblia significa justamente livros ou vários livros. Há outros que traduzem a palavra Bíblia como sendo coleção de livros. Mas a ideia que eu quero que você pegue nessa manhã é que a palavra Bíblia, mesmo não estando nas Escrituras Sagradas, no ano 150 ela é dada. E ela justamente os cristãos eles usam para se referir à coleção de 66 livros. Então, Bíblia significa justamente livros ou coleção de livros. Vamos ver uma questão agora de canonicidade, né? O que é o canon? O que é isso? Porque na lição aparece. Vamos abrir essa tela? Vamos lá para o tópico 1 da lição e justamente o item 2, que aparece a palavra o canon da Bíblia. A expressão cano procede do hebraico com o sentido de vara de medir. O termo correspondente canon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo cano é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. O termo canônico passou a designar, na verdade, 66 livros aceitos como divinamente inspirados. Querido irmão, vamos voltar aqui para a gente deixar esses termos bem claros entre nós. Bíblia, coleção Bíblia, do grego, que também tem o seu correspondente em latim, coleção de livros, escrito por aproximadamente 40 escritores das suas mais diversas origens. A inspiração do texto bíblico é única, singular e ficou restrita justamente ali, nos 66 livros. Aí vem a palavra cano. O que é na verdade isso? É régua, é norma. A tradução real seria justamente isso, norma, régua, vara justamente de medir. Então, os 66 livros é a regra que Deus tem colocado para o homem, aquele que quer aceitar Jesus como Salvador, para aquele que já aceitou Jesus como Salvador. Quando a gente está falando de canon das Escrituras Sagradas, livros inspirados, deixa eu somente frisar uma coisa. Essa palavra cano, que está falando justamente de norma, de validação, na verdade, o que a lição quer dizer é quando está falando de norma, está falando de princípios que não podem ser mudados. A ideia justamente é isso que eu quero que você pegue, princípio. Por isso que aquilo que era pecado lá no passado, ainda se constitui, ainda não, né? Se constitui pecado também nos dias presentes. Então, a santidade cobrada no Antigo Testamento e no Novo Testamento, em épocas tão distantes, tão remotas, a santidade é a mesma que é cobrada também nos dias de hoje. Entende agora a ideia de canon como sendo norma, como sendo régua de medir? É princípio, é aquilo que não pode mais ser mudado. 66 livros, não tem como acrescentar mais livros. Não, 66 aqui é a norma do crente, é o manual do crente, é a regra de fé. Bom, regra de fé e prática justamente das Escrituras. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ter 39 livros, já no Novo Testamento teremos 27 livros. Vamos voltar lá para a tela para você ver, destacar uma frase do autor. Acompanhe conosco, nós estamos no tópico 1 da lição, estamos no item 2 e logo em cima, antes do item, no item 2,
aparece justamente uma expressão que você vai ver, 39 livros, Antigo Testamento, e 27 livros, Novo Testamento. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como sendo regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das Escrituras, como está aí justamente em Apocalipse capítulo 22. Então, você que está em casa, abra a sua Bíblia, Apocalipse, vamos ler esse texto junto? Nós precisamos ler um texto junto. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, por mais conhecido que os versículos venham ser, mas, meus queridos irmãos, vamos pegar a prática de abrir a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo número 22, versículos 18 e o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, presta bem atenção, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar alguma palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aí você talvez esteja se perguntando, mas a Bíblia protestante tem 66 livros. Existe uma Bíblia também de grande circulação na religião romana que tem 7 livros a mais. Como foi que isso procedeu? Como isso aconteceu? É bom deixar claro que já no primeiro século o cânon já estava fechado. No finalzinho do primeiro século já tínhamos os 39 livros do Antigo Testamento que já estava fechado, resolvido, sancionado, e já tínhamos os 27 livros também fechados e sancionados. É bom deixar claro que os livros conhecidos como livros apócrifos, que os livros apócrifos são justamente aqueles 7 livros a mais que foram colocados na Bíblia romana. Lembrando que esses livros apócrifos, eles foram escritos, na sua grande maioria, naquele período entre Malaquias e Mateus. Se você abrir a sua Bíblia, você vai perceber, entre Malaquias e Mateus, teve um espaço de aproximadamente 400 anos. Tem Bíblias mais antigas, né? Tem Bíblias muito mais antigas, talvez hoje não seja mais vendida, que ela trazia, na verdade, 4 páginas em branco entre Malaquias e entre Mateus, para mostrar que existiram 400 anos onde não houve voz profética. E esses livros ditos apócrifos, ou melhor, culto, né? Esses livros foram desenvolvidos nesse período. Esses livros nunca foram reconhecidos pelos judeus como sendo livros inspirados por Deus. Somente para você ter a noção, esses livros apócrifos foram colocados no período da Contra-Reforma Protestante, né? Com mais de 1000 anos para frente. Então foi uma decisão, na verdade, arbitrária. Não foi uma decisão, não é um reconhecimento da igreja. A igreja só reconhece os 66 porque eles já estavam fechados. Esses 7 livros a mais, que são livros que apoiam, na verdade, algumas doutrinas que são doutrinas espúrias. São doutrinas que não têm, por exemplo, oração pelos mortos, né? Que não encontra respaldo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por exemplo, esmola para livrar uma pessoa do inferno. Nós não temos nenhum respaldo bíblico no Antigo e Novo Testamento para apoiar justamente isso. É bom deixar claro que esses 7 livros a mais, os chamados livros apócrifos, eles foram escritos nesse período de 400 anos. E outra coisa, tem uma série de erros históricos, erros geográficos, isso tem que ficar claro. No mais, eles podem ser reconhecidos pelo seu valor, talvez literário, talvez histórico, mesmo com tantos esses erros. E outra coisa, esses livros nunca se auto-identificaram como sendo livros inspirados, e você está sabendo que os judeus nunca o reconheceram, e já foi colocado depois, muitos anos depois, justamente na Contra-Reforma Protestante. Então, querido irmão em Cristo Jesus, eu quero te mostrar, nesse momento, deixar bem claro, são 66 livros. 66, e ninguém pode acrescentar mais nada ao cânon, nem tampouco pode retirar alguma coisa, como você leu em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e versículo 19. A inspiração verbal plenária das Escrituras,
que é única, singular, divina, está restrita, na verdade, aos 66 livros. Nós podemos ter livros inspirados pelo homem, mas divinamente inspirado somente a palavra de Deus. Vamos falar agora de dois termos bem conhecidos. Você já viu conosco a palavra Bíblia? Já falamos para você nesse momento da questão dos livros apócrifos e provamos a você o porquê os 66 e não os 7 livros a mais da religião romana, porque ele não tem respaldo do judeu. Mas nós temos uma coisa interessante aqui observar. É muito comum na nossa fala dizer assim, Velho Testamento, Antigo Testamento. Como foi que essa expressão, na verdade, surgiu? Antigo Testamento, Novo Testamento, surge quando e surge como? Por incrível que pareça, um dos primeiros a utilizar essa expressão Antigo Testamento é justamente o apóstolo São Paulo. Vamos lá para a lição? Vamos lá para o item 3 do tópico 1. Os dois testamentos bíblicos. O termo testamento, entre aspas, vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra grega diatek e da palavra hebraica berit. Ambos os termos têm um sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada, Antigo Testamento, pelo apóstolo Paulo. Vamos abrir a Bíblia? Vamos falar sobre isso? Antigo Testamento, Novo Testamento? Quero te convidar a abrir a Bíblia em segundo livro aos Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo 14. O primeiro a utilizar a expressão Antigo Testamento é justamente o apóstolo Paulo. Olha aí que coisa interessante. Segundo livro aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Bom, o autor da lição foi muito feliz quando diz assim: Paulo é quem inaugura o termo Antigo Testamento. Se você pegar qualquer livro de curiosidade bíblica ou mesmo os livros de introdução bíblica, tem vários, né? Por sinal, já foi citado até em lições anteriores aqui, um autor muito conhecido que é Norman Geisler, que tem um livro por nome Introdução Bíblica, autor Norman Geisler. E, por sinal, a versão mais nova dele agora está muito mais recheada, né? A versão antiga é 200 e poucas páginas, a versão nova está uma versão muito mais ampliada, com muito mais recurso. E é muito comum se fazer menção de dizer o seguinte: olha, foi Tertuliano que atribuiu o nome Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas é bom deixar claro que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, ele fala de a lição do Velho Testamento. O que é que ele está dizendo? Aquela coleção de livros, 39 livros que nós temos, sim, 39 livros. Há uma diferença que daqui a pouco a gente vai observar entre a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento hebraico e a Bíblia no mundo ocidental. Lá tem 24 livros e nós temos 39, mas o conteúdo, na verdade, é o mesmo. Guarda só essa informação para daqui a pouco a gente explicar a você. Então, aquela coleção de livros do Antigo Testamento, Paulo simplesmente diz assim, Velho Testamento. Ele é o primeiro a explicar. Mas e a palavra testamento, o que é que significa? Você leu comigo. A palavra testamento, né, na verdade, que vem do latim testamentum, a ideia de aliança, a ideia de pacto, a ideia de concerto. Então, aqueles 39 livros do Antigo Testamento, como diz o apóstolo São Paulo, do Velho Testamento, fala, na verdade, de um pacto que Deus justamente estabeleceu com o seu povo. Já o Novo Testamento, esse sim, por sua vez, fala de um novo pacto, de uma nova aliança que Deus estabelece com o seu povo a partir justamente da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Novo Testamento, ele revela, na verdade, aquilo que estava oculto lá no Antigo Testamento. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, você já está sabendo, Velho Testamento, o apóstolo São Paulo é o primeiro a utilizar essa expressão. É claro que no transcorrer da história, a gente teremos aqui uns dos
vemos aqui homens considerados como sendo pais da igreja, que vão sim se apropriar dessa expressão Velho Testamento e vão dizer Velho Testamento, os livros escritos pelos judeus em língua hebraica, e o Novo Testamento, que fala desse novo pacto escrito na língua grega. Então nós temos Antigo e Novo Testamento. Vamos lá para a lição? Vamos lá para a lição, essa parte é tão importante da lição ainda. Nós estamos ainda lá no item 3, viu, do tópico 1. Item 3 do tópico 1, que vai aparecer agora aí na sua tela. Tópico 1, item 3, os dois testamentos, você já leu aí comigo. E nós paramos justamente na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14. E embaixo diz assim, refere-se aos livros dos judeus reconhecido por Jesus como sendo as Escrituras. E nós temos Lei, os profetas e os salmos, Lucas capítulo 24, versículo número 44. Vamos ler esse texto bíblico? Abra sua Bíblia, você que está em casa conosco, está em casa assistindo a programação da Rede Brasil de Comunicação. Se lembre, meu querido irmão, escola dominical é um local de aprendizado, mas escola dominical é culto, viu? Capítulo 24 do livro livro de Lucas, né? Capítulo 24, e o versículo de número 44. Veja que os livros lá do Antigo Testamento, eles foram categorizados, classificados, para você entender, classificados por Jesus da seguinte maneira. E disse-lhe, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Escrito aonde? Na lei, nos profetas e nos salmos. Observe, a lei, o Pentateuco, os profetas, porque ele tem profetas maiores e profetas menores, e justamente os salmos. Então, o Antigo Testamento, ele foi distribuído, classificado por Jesus, que já era uma classificação que já existia naquele momento ali, como sendo lei de Moisés, profecias e justamente os salmos. É a Bíblia lá dos judeus, dentro dessa classificação. Tem um quadro que eu queria mostrar a você, que vai aparecer justamente aí na sua tela, que fala dos 39 livros do Antigo Testamento e sua respectiva distribuição. Tem um quadro, pronto, aparece esse quadro aí na sua tela para você entender melhor. São 39 livros lá do Antigo Testamento, né? Você já aprendeu conosco que o Antigo Testamento, o Testamento, Pacto, Aliança, Concerto, e 27 livros na parte de baixo. Deixa eu só ler com vocês aqui, para a gente observar o seguinte. Nós temos história que está aparecendo aí, que é a lei, né? Nós temos a lei, Gênesis, Êxodo, temos Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tem o livro de Gênesis, está aparecendo aí essa organização. Você vai ter o outro lado, livro de história, de Josué, na verdade, é Esther, que vai contar a história do povo judeu. Teremos logo na parte de baixo, você está observando, poesia, que vai de Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares. E nós temos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, os profetas menores, que na verdade são 12. Essa forma que a Bíblia, o Antigo Testamento nosso está distribuído. Volta aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa distribuição. Querido irmão em Cristo Jesus, essa distribuição é uma distribuição mais de caráter ocidental. É bom deixar claro que os livros não foram colocados em ordem cronológica, né? Mas eles são classificados, na verdade, por assunto. No caso, os livros que tratam da lei de Moisés, está lá, lei. Livros que tratam exclusivamente de poesia ou vêm numa linguagem poética, nas características não da poesia como nós a conhecemos aqui no mundo ocidental, então foram classificados de uma forma. E os profetas maiores que estão aparecendo aí para vocês? Professor, tem profetas maiores e tem profetas menores. O que é que significa isso? A questão de ser maior ou menor não está fazendo em nenhum momento aqui referência à qualidade, mas sim ao volume, à quantidade de profecias que foram dadas, para você não achar que pelo fato de ser menor ele é menos inspirado, não. Da mesma maneira que o livro de Isaías, ele é inspirado, o livro de Amós é inspirado, Obadias, que é praticamente uma página, também inspirado. Então, o nível da inspiração é um só para
todos os livros do Antigo Testamento. Agora, quando se classifica como maiores ou menores, está fazendo referência, na verdade, à quantidade, a conteúdo, mas não à qualidade. A qualidade é uma só, todos são inspirados justamente por Deus. Então, essa organização é mais por assunto, não é aquela organização cronológica. Se você tiver isso em mente, veja como isso é tão importante para a gente, né? Tão importante entender essa classificação. Fica muito mais fácil a gente entender a Bíblia dessa forma, por categoria, e não correr o risco de deslocar personagens justamente fora do tempo. Se fosse por livro mais antigo, é muito provável que o mais antigo é o mais provável, né? Nós não estamos de posse do original, para dizer assim, o original está aqui e a gente vai fazer um exame de carbono 14 para saber justamente a idade precisa. Mas a maioria dos escritores que trabalham em introdução bíblica vai dizer que o livro de Jó talvez seja um dos mais antigos. Então, se fosse por ordem cronológica, Jó seria, na verdade, o primeiro livro da Bíblia. Se fosse, mas veja que por assunto ficou, na verdade, muito melhor a nossa classificação, ok? Percebeu como está mais fácil agora o entendimento acerca do Antigo e Novo Testamento. Sim, vamos lá para o item tópico 2, quer dizer item, mas é tópico. Vamos lá para o tópico 2, o Antigo Testamento. Tópico 2. Daqui a pouco tem uma curiosidade para a gente falar aqui para vocês. Os livros lá do Antigo Testamento. A gente tem a questão da classificação do Antigo Testamento, tal como já conhecemos hoje, se divide como você já tinha visto aí na tela. Pentateuco, 5 livros, históricos, formado por 12 livros, poético, formado por 5 livros, e os profetas maiores, 5 livros, e os profetas menores, justamente 12 livros. Apesar, aí, localizei comigo, a gente está vendo Lucas capítulo 24, versículo 44, mas diz assim: apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para o judeu como para os cristãos. Vamos falar sobre isso aqui? Eu até disse a você no início. Abre a tela aqui para a gente. Lá no Antigo Testamento judaico, aí você diz 24 livros. E por que o mundo ocidental tem 39 livros? Isso é uma questão de disposição, de organização, mas é bom deixar claro, o conteúdo é o mesmo. Exemplo, nós temos primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Lá só existe Samuel. Os 2 livros somente rotulado como sendo Samuel. Temos primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis. Lá você vai encontrar somente Reis. Os 2 livros justamente rotulados somente Reis. Primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, lá você vai encontrar também somente Crônicas. O mesmo conteúdo, é uma questão de organização, de disposição. Então você está vendo, querido irmão em Cristo Jesus, que mesmo lá tendo 24, o conteúdo é idêntico ao que nós temos aqui, 39. E essa organização desse mundo ocidental, nós estamos, dos livros sagrados, por assunto, e essa distribuição é justamente para facilitar a leitura, a localização do texto bíblico, facilitar os estudos. Lembrando que essa organização, ela é humana. O livro é divino, divinamente inspirado, mas essa distribuição é justamente humana, com um objetivo de facilitar a nossa leitura e a nossa compreensão. 39 lá, 39 conosco, no Antigo Testamento, 24 justamente no Novo, na Bíblia judaica. Vamos falar agora de canonicidade? Vamos lá? Nós estamos no tópico 2, item 2, vamos falar de canonicidade lá do Antigo Testamento. Tem palavras, você que está em casa, por exemplo, se tiver com a lição aberta, acompanha na tela comigo. Se você quiser, grifa isso que eu vou lhe mostrar agora, na lição. Canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico. 3 fatores. Primeiro fator, inspiração divina. Grifa isso aí, já que você está usando, está com a lição na mão, ou se não está sem lição, anota. Isso é muito importante. Olha aí, 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico. Primeiro,
inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Daqui a pouco a gente lê os versículos. Deixa eu fazer uma leitura completa. Reconhecimento de Deus, olha a letra B, marca aí, que atesta seu livro, que atesta se o livro era aceito como autêntico pelos seus primeiros leitores. E a letra C, preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era considerado como palavra de Deus. Observe bem, 3 critérios. Vamos voltar aqui para daqui a pouco a gente ler? Volta a tela aqui para mim. 3 critérios de suma importância do Antigo Testamento. Primeiro, critérios que são utilizados para reconhecimento da canonicidade. Você já sabe que cano é justamente isso, né? Norma, vara de medir, régua, né? Princípios, né? É a ideia de cano, na verdade, cano bíblico, né? A norma que Deus deixa justamente para seu povo viver. Mas a questão toda é, como é que esses livros foram reconhecidos como sendo livros inspirados por Deus? Como é que eles foram reconhecidos? Então, 3 critérios você tem que saber justamente nessa manhã. Primeiro critério, está lá na letra A, inspiração divina. Esse é o critério principal e basilar. E o segundo critério, reconhecimento do povo de Deus. E por último, preservação pelo povo. Certo? Mas existe algum versículo que mostre, na verdade, que os livros do Antigo Testamento eles são inspirados por Deus? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Zacarias capítulo 7, versículo 2. O autor da lição, ele cita Neemias capítulo 9, versículo 30, Zacarias capítulo 7, versículo número 12, segundo o livro de Pedro, capítulo 1 e o versículo 21, mas tem um versículo lá em Zacarias que chama muito a nossa atenção, que está no capítulo 7, para mostrar que os autores já reconheciam os livros do Antigo Testamento como sendo inspirados. Então esse é o primeiro critério. Bom deixar claro, inspiração divina, não é inspiração humana, né? Capítulo 7 de Zacarias, versículo 12. Acompanha bem comigo de maneira pausada esse versículo. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos, enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas procedentes, de onde veio a grandeira do Senhor dos Exércitos. Presta bem atenção nesses versículos. As palavras, no meio do versículo do capítulo 7, versículo 12, as palavras que o Senhor dos Exércitos, ou melhor, as palavras que o próprio Deus dos Exércitos enviara, as palavras de Deus enviadas pelo Espírito Santo mediante os profetas. Você está percebendo uma coisa aqui? Olha a sequência. Palavra de Deus enviada pelo Espírito Santo do Senhor mediante os profetas. Então, automaticamente, no livro de Zacarias, já se está reconhecendo a inspiração divina. Não é palavra humana, é palavra que vem de Deus. E essa palavra veio de Deus mediante o Espírito Santo, e o Espírito Santo usou justamente os profetas. Então, a gente já tem, vamos atender o primeiro critério desse livro aqui, né? Tem vários versículos, né? Pena que não dá tempo de trabalhar todos, mas o primeiro critério, inspiração divina, nós estamos vendo versículos que atestam internamente que a palavra, que o Antigo Testamento ele é inspirado. Já o livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, daqui a pouco a gente lê justamente ele. Sim, segundo critério, você leu comigo, reconhecimento do povo de Deus. Primeira inspiração, a gente já leu Zacarias 7, verso 12. Neemias, capítulo 9, versículo 30. Somente para você anotar, se você tiver sem lição. Mas e o reconhecimento? O povo de Deus reconheceu esses livros. É bom prestar atenção na fala aqui do autor da lição. O povo reconhece aquilo que já existe por natureza. Não é o povo que está determinando, né? Não é o povo que está dando o título de inspirado, é um reconhecimento da própria natureza. Independente, meu querido irmão, independente, se alguém não acredita na Bíblia enquanto palavra de Deus, plenamente inspirada,
ela não vai deixar de ser inspirada. Se alguém acredita que ela é inspirada, ela não deixa de ser, ela não fica mais ou menos inspirada porque alguém acredita. E se alguém não acredita, ela não vai deixar de ser inspirada. A inspiração é algo interno que pertence à própria natureza do texto bíblico. Então, o povo reconheceu aquilo que por natureza já existia, que era justamente a inspiração. Sim, tem um versículo bíblico que mostra isso, nós temos. Vamos lá para Daniel? Você abre a Bíblia conosco, lá no livro de Daniel, Daniel capítulo 9 de Daniel, e o versículo de número 2. Vê que coisa interessante, por sinal apareceu na lição da escola dominical também. Daniel capítulo 9 e o versículo 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, olha, que o número de anos de quem falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Aqui está falando das 70, estamos falando aqui dos 70 anos de cativeiro que Judá justamente ficou na Babilônia. Mas o foco que eu quero chamar você, o foco dessa fala, desse versículo, é a sequência que Daniel mostra aquela mesma sequência, palavra de Deus, enviada mediante o Espírito e falada justamente pelos profetas, pelo profeta. E aqui Daniel está fazendo um reconhecimento, que os livros já eram livros reconhecidos como inspirados. Olha, no primeiro ano do meu reinado, no primeiro ano de seu reinado, desculpe, eu li errado, é no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de ano de quem falou o Senhor ao profeta Jeremias, pelos livros que o Senhor falou pelo profeta Jeremias, quer dizer, os livros já eram reconhecidos pelo povo de Deus como sendo inspirados. Tem outro texto, Êxodo capítulo 24, deixa eu só me deter mais um pouquinho aqui nessa parte para mostrar a vocês que os livros do Antigo Testamento já eram reconhecidos, já eram inspirados por Deus, né? Um reconhecimento dessa natureza interna. Capítulo 24 do livro de Êxodo, versículo 3 e o versículo de número 7. Como diz lá na lição. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Quer dizer, todas as palavras. E essas palavras foram simplesmente reconhecidas pelo povo de Deus. Versículo 7. E tomou o livro do concerto. Eu estou no capítulo 24, versículo 7. Presta bem atenção nessa parte. E tomou o livro do concerto, o livro da aliança, o livro do pacto, e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então, o livro do concerto já está classificado como sendo um livro inspirado. Reconhecimento. Segundo critério. Vamos lá para o terceiro critério: preservação. Preservação pelo povo de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 31. Vamos lá, Deuteronômio. Preservados. Interessante que o Novo Testamento passa pela mesma classificação, viu? Passa pela mesma. Deuteronômio, capítulo 31. Quero que você nos acompanhe. Aí você que está em casa, 31, versículos de número 24 até o versículo de número 26. Vamos ler de maneira bem pausada, para você ver que os livros foram preservados. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todos as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levassem a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho justamente contra ti. Então os livros foram reconhecidos como sendo inspirados, os livros tiveram reconhecimento do povo de Deus e, é claro, os livros foram preservados e foram tão bem preservados que nós temos aproximadamente 25 mil cópias, ou melhor, manuscritos da Bíblia Sagrada. É claro que você vai observar
o que não falta hoje são vídeos mostrando que existe uma diferença em um manuscrito e outro. São cópias da cópia da cópia, mas essas diferenças são mínimas. Não são diferenças que interferem na inerrância, na infalibilidade das Escrituras, muito menos na inspiração da palavra de Deus. Por outro lado, essas cópias atestam que houve, na verdade, uma preservação, um cuidado de se preservar a palavra do Senhor. É o amor, né? E sobre preservação, querido irmão em Cristo Jesus, deixa eu só fazer um link, trazer uma aplicação para você que está em casa. Se houve esse cuidado todo, esse critério de reconhecer os livros inspirados, esse cuidado de preservar, guardar, isso é uma grande lição que fica para a gente. Ame a Bíblia, leia a palavra do Senhor, porque é por ela que a gente faz prosperar o nosso caminho. Deixa eu ler um versículo com você, você que está em casa. Josué, abre a sua Bíblia conosco, Josué, capítulo 1 e o versículo número 8. Disso tudinho que eu estou falando para você. Veja o esforço que foi feito para a preservação da palavra de Deus. Mas por que preservar? Porque é através da palavra do Senhor que a gente cresce espiritualmente, amadurece espiritualmente, chega mais perto de Deus. Pode prestar atenção, crente que lê mais Bíblia, que se deixa absorver pelas Escrituras Sagradas, pelos ensinos da palavra de Deus, observe que ele tem mais paz, mais tranquilidade. A Bíblia, ele transforma as pessoas. Olha Josué capítulo 1, versículo 8. Olha. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Mas meditar para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, olha aí, farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Então, a leitura das Escrituras Sagradas concede duas coisas importantes ao homem. Logo no finalzinho, a primeira é, ela faz que o nosso caminho aqui embaixo prospere. Sim, eu não estou falando somente de prosperidade material, falando de prosperidade espiritual. Então, quando a gente ama a palavra de Deus, a gente lê, se deixa absorver na verdade por ela, vive seus ensinamentos, o nosso caminho é próspero. É isso que Deus está dizendo justamente a Josué. Quer caminho próspero? Leia a Bíblia, ama a Bíblia, medita na palavra de Deus. Quer andar prudentemente? É isso que está dizendo a Josué. Leia Bíblia, ama as Escrituras, demanda o tempo. Meu querido irmão, nós vivemos num tempo tão difícil, onde as pessoas passam mais tempo hoje nas redes sociais. É claro que existe seu lado bom. Um exemplo claro, um exemplo para você, nós estamos aqui se utilizando também das redes sociais para ministrar a palavra de Deus. Tem seu lado bom, mas também tem muita coisa negativa. E meu querido, muitas vezes há pessoas que perdem tanto tempo nas redes sociais, em programas de TV, em séries de TV, e muitas vezes não tem um tempo disponível para a leitura da palavra de Deus. Há pessoas que encontram tempo para tudo, mas para ler a terceira epístola do apóstolo João, que é meia página, não consegue. Há outros que dizem, não, é porque a linguagem da revista corrigida, ela é uma linguagem culta, eu tenho dificuldade de entender. Meu querido irmão, isso não é desculpa. Nós temos a Bíblia viva. A Bíblia viva, né? É uma Bíblia que foi lançada recentemente, numa linguagem de fácil acesso. A Bíblia na linguagem de hoje também de fácil acesso. A Bíblia NVT, ou Nova Versão Transformadora, que é uma linguagem excelente. Nós temos a NAA, Bíblia Nova Almeida Atualizada, também uma de fácil acesso. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós temos recursos hoje à nossa disposição que os nossos pais não tiveram lá atrás. É por isso que Deus vai pesar talvez a mão mais em cima dessa geração, porque os recursos que nós temos, nossos pais anelaram lá atrás. E com toda a dificuldade que eles tinham, eles amaram as Escrituras, leram, entenderam a palavra de Deus. Mas, querido irmão em Cristo Jesus, existe facilidades, existem recursos. Então, mergulha, ama a palavra de Deus, ama, se dedique a ler a Bíblia diariamente. Coloca um plano
anual da leitura das Escrituras Sagradas, seja em qualquer versão dessas versões que eu já apresentei aqui a você. Mas por que isso, professor? Lembre, não é fala minha, é fala das Escrituras. Capítulo 1 de Josué, versículo 8. Farás prosperar o teu caminho. Prosperidade espiritual. E se for a vontade de Deus, também prosperidade material, se assim for a vontade do Senhor, mas prosperidade espiritual. E então, olha, prudentemente te conduzirás. Querido irmão, fica essa mensagem para você nessa manhã de domingo, né? De tudo isso que nós estamos falando, de classificação, de origem da palavra, mas tudo isso é para facilitar o nosso amor e a nossa leitura pela palavra de Deus. Sim, tem uma curiosidade, antes da gente ir para o tópico 2, o disco 3 da lição, tem uma curiosidade que eu queria mostrar aqui a você. Eu já lhe disse que a Bíblia ela não foi escrita, ou assim, distribuída em capítulos e distribuída em versículos, né? Ela não foi. Era aqueles textos corridos. Se você fizer uma pesquisa na internet, vai encontrar. O que seria texto corrido? Sem ponto, sem vírgula. Claro, estou falando de outro idioma, estou falando de outra época do ano. Mas quando isso foi traduzido para a gente, precisou simplesmente fazer uma organização melhor. Organizá-lo, para que a gente pudesse localizar. Hoje, nós temos a seguinte... Isso aparece na lição de professor, né? Na lição de aluno parece que não... Parece não, na lição de aluno não tem essa informação, só tem na lição de professor. Então, quando foi distribuído em capítulos, a Bíblia toda tem 1189 capítulos. 1189 capítulos, contando do Antigo ao Novo Testamento. E versículos, né? Versos, veja que fica mais fácil. Capítulo, versículo, para se localizar. 31.173 versículos que tem a palavra de Deus. Foi colocado com o objetivo de facilitar justamente a leitura, ou melhor, de identificar os textos bíblicos, os textos bíblicos. Vamos lá para o tópico 3, daqui a pouquinho a gente termina. Vamos lá para o tópico 3, vamos falar do Novo Testamento. Vai aparecer agora aí na sua tela o tópico 3 e o item 1 da lição. Olha aí. Os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela igreja após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus e estão classificados em 4 grupos principais. Evangelhos. Eu vou ler rápido porque eu quero pegar justamente a imagem anterior, viu? Evangelhos, 4 livros de Mateus, 4 livros de Mateus até João, históricos, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas que são um total de 21, e 3 epístolas que são epístolas paulinas e 8 epístolas que são as epístolas chamadas epístolas gerais. Se for possível, acha aquela imagem que a gente tem dos livros lá do Novo Testamento que eu queria que fosse exibida aí na tela, para facilitar a compreensão, você que está lendo conosco. Nós temos uma imagem, a imagem que foi apresentada anteriormente. 27 livros do Novo Testamento. Pronto, está aparecendo agora aí na sua tela. Querido irmão, presta bem atenção nessa imagem que está sendo exibida aí para você. Mais uma vez eu digo que esses livros, eles não estão colocados em ordem cronológica, mas sim são classificados por assunto, né? Essa classificação é uma classificação mais de caráter ocidental. Quando eu falo ocidental, aqui do nosso mundo mesmo, contando da Europa para cá. Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, que são justamente os evangelhos, como o autor da lição mencionou. Para eu também não esquecer, se fosse por ordem cronológica, é muito provável, veja, eu estou tendo cuidado na fala em dizer muito provável, que se fosse por ordem cronológica, o primeiro livro do Novo Testamento seria justamente a primeira epístola aos Tessalonicenses. É discutível, sim, essa informação? Mas a grande maioria dos escritores fala justamente sobre isso. Então, distribuído por assunto. Então, evangelhos, está num bloco só. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, está lá. Evangelhos. Livros que falam da história da igreja, ou o livro Atos dos Apóstolos, um livro de caráter histórico. Então ele foi colocado após os evangelhos. Ele está seguindo na sequência lógica, né? Primeiro, livros que falam sobre a vida e morte do Senhor, vida, morte e ressurreição de Jesus, que nesse caso é o evangelho, e logo após
fala justamente da história dessa jovem igreja, que é justamente Atos dos Apóstolos. E as epístolas, você que está em casa talvez, mas professor, epístola, o que é epístola? Epístola são cartas, né? As epístolas. O total de epístola, na verdade, são 21 epístolas que nós temos, mas só 13 delas foram escritas pelo apóstolo São Paulo, são chamadas epístolas paulinas, né? Ninguém nunca escreveu tanto. O escritor mais prolífero do Novo Testamento é, na verdade, o apóstolo São Paulo. Dessas, são 13 epístolas paulinas, e nós temos 8 epístolas que também são classificadas como sendo epístolas gerais, que são as cartas de Hebreus justamente a Judas. E, por último, nós vamos ter o livro de Apocalipse, que aparece justamente aí na parte final dessa sua tela. Fala-se, na verdade, de profecias. Vamos voltar lá para a lição? Vamos voltar, nosso tempo já está terminando, daqui a pouco termina. Vamos para a lição, vamos para o tópico 3, você que está em casa, item 2, canonicidade do Novo Testamento. Nós vamos simplesmente terminar. Daqui a pouquinho, está faltando poucos minutinhos para a gente terminar. Canonicidade. Vou ler somente algumas sentenças e você vai marcando se você tiver com a sua caneta aí. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo, isto é, inspiração, reconhecimento e preservação. O mesmo critério do Antigo é o mesmo critério também do Novo Testamento. Tem alguns versículos aqui que são citados, e eu quero justamente mostrar a vocês algum deles. Vamos abrir a Bíblia? Deixa eu lhe convidar para nós abrirmos a Bíblia no livro de Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo 37. Capítulo 14 e versículo 37. Observa bem, são versículos que mostram que o Novo Testamento é tão inspirado quanto, porque geralmente quando se usa 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz que toda escritura é divinamente inspirada, é óbvio que o Paulo está falando lá do Antigo Testamento, não resta a menor dúvida, e nós fazemos a aplicação para o Antigo, como também para o Novo Testamento. Só que não existe somente, segundo o livro aos Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O próprio apóstolo São Paulo, para falar da inspiração, ele diz lá na sua primeira epístola aos Coríntios, versículo 37, vê que coisa interessante. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo, todo esse conteúdo da epístola aos Coríntios, são mandamentos do Senhor. Tem outro versículo também no livro de Pedro, que eu acho impressionante, no livro de Pedro. Quero que você nos acompanhe. Pedro, capítulo 3, da segunda epístola de Pedro, e o versículo de número 15 e o versículo 16, onde já existe um reconhecimento de que esses livros já são inspirados. Estão na mesma altura do Antigo Testamento. Ó. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. É Pedro quem está dizendo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas ou cartas, nós vimos 13, né? São 13 epístolas que Paulo escreve, entre as quais há pontos difíceis de entender. Pedro está dizendo, tem coisa difícil de entender, difícil, mas não impossível. Que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Essa fala do apóstolo São Pedro aqui é fundamental. Disse, as epístolas que nosso amado irmão Paulo escreve, epístolas que há pontos difíceis, mas os indoutos, os imaturos, torcem, da mesma maneira que torcem as epístolas paulinas, eles torcem também o livro do Antigo Testamento. Então Pedro está dizendo, olha, as escrituras do Novo é idêntica também do Antigo Testamento. Ok, meu querido irmão? E um versículo para a gente terminar, que esses livros já eram reconhecidos e lidos na igreja. Colossenses capítulo 4, versículo 16, por exemplo. 4:16. Colossenses 4:16, acho que é o primeiro versículo, ficar mais claro para a gente.
E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazeis que também o seja na igreja laudicense, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então já existia um cuidado de que as epístolas, os livros do Antigo Testamento, tivessem sido lida no meio do povo de Deus. E é justamente com essa fala, querido irmão em Cristo Jesus, que eu quero terminar. Essa fala do apóstolo São Paulo. Paulo diz assim, que essa epístola seja lida em todas as igrejas. Isso a gente tem 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 27, Colossenses capítulo 4, versículo 16, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que seja lida em toda a igreja. Então fica o incentivo, ame as Escrituras, leia a palavra de Deus, se deixe absorver por esses princípios dela. E o versículo de Josué capítulo 1, versículo número 19, lembre disso, quando você pegar na Bíblia para ler de tudo aquilo que a gente já viu aqui nessa manhã, lembre que a leitura e a meditação diária faz a gente prosperar o nosso caminho e andar prudentemente. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, em nome de Jesus, e continue amando, lendo as Escrituras Sagradas. Amém. Glória a Deus, queridos irmãos, que boa palavra. Nesta manhã aprendemos hoje sobre a estrutura da Bíblia, e esta lição é uma lição que é uma excelente oportunidade para que você que ainda não leu a sua Bíblia, ou que de repente iniciou a leitura da sua Bíblia e ainda por algum motivo parou, não teve condições, vamos iniciar neste mês agora de janeiro a leitura anual da Bíblia, né? Pode perfeitamente trabalhar dentro de... Existem diversos planos de leitura da Bíblia. Nós utilizamos na superintendência das escolas dominicais um plano onde trabalha a leitura não só do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, incluindo aí o livro de Provérbios e o livro de Salmos. Então você pode ler dois capítulos de Gênesis, mais 2 capítulos de Mateus e um capítulo do livro dos Salmos. E aí, sucessivamente, depois termina Salmo, entra no livro de Provérbios, e ao término no ano, né, da leitura anual, você vai estar lendo a Bíblia toda uma vez e tendo lido o livro dos Salmos e o livro de Provérbios pelo menos 2 vezes. Então vamos aproveitar este momento, né, que estamos falando sobre a Bíblia suprema, a supremacia das Escrituras, demonstrando nosso amor para com Deus e nos alimentando da sua palavra. Dizer como salmista do Salmo do número 1, né, que ele diz que o justo tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo quanto nos concedeu neste dia, e desde já convidamos a você a estar conosco no próximo domingo, onde estaremos estudando a lição de número 5, que tem como título Como Ler as Escrituras. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças por tudo quanto nos concedeste neste dia, Senhor. Queremos pedir uma bênção especial em favor de todos os teus filhos que foram alcançados pela ministração da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, neste momento, os esteja iluminando, Senhor, com a tua palavra, ensinando, ministrando esta palavra aos seus corações. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton, teu filho. Continua dando força, saúde, vigor e firmeza ao teu filho, Senhor. Todo o ministério da tua casa, superintendente da Rede Brasil de Comunicação, evangelista Sonivaldo, ó Pai, a todas as direções de EBDs, todo o corpo docente e discente, ó Senhor, que as tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um de nós. Fica conosco,
neste dia, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, não desliga a sua TV, continue ligadinho conosco. Temos aí uma programação abençoada durante todo o dia e no próximo domingo estaremos juntos, se Deus assim nos permitir, para mais uma vez aprendermos a palavra do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.